Fala galera, meu nome é Vitor Gustavo. Hoje eu vou falar sobre uma das coisas que as pessoas mais perguntam, que é a questão de como ser um atleta profissional, como viver do esporte, tá? É, Época de Olimpíadas, essa é uma coisa que sempre as pessoas me perguntam e eu decidi fazer esse vídeo para ajudar vocês, né? Eu diversas vezes cometi diversos erros e hoje eu estou aqui exatamente para ajudar vocês a não cometer esses erros. Aqueles erros e as coisas que eu vou falar hoje aqui, o que eu vou ensinar aqui é basicamente, se eu tivesse aprendido isso lá com meus 16, 17 anos de idade, quando eu iniciei no esporte, a minha carreira teria ido muito mais longe e de uma maneira muito melhor, e talvez eu nem estivesse aqui fazendo esse vídeo. Bom, eu vou tentar compartilhar, tentar ajudar o máximo possível. E a primeira dica é a mentalidade de profissional, né? A mentalidade de profissionalismo, né? A partir do momento que você muda a sua mentalidade, tem uma mentalidade de campeão, né? Uma mentalidade de quem quer vencer competições e de quem quer viver do esporte. Então, isso depende de muita vontade, você tem que realmente querer, você tem que estar disposto a pagar diversas coisas, né, na sua vida para chegar nesse nível, que não vai ser fácil, né, chegar nesse nível de você viver exclusivamente do esporte, tá? Isso vai depender ali de muita dedicação, você vai ter que abrir mão de diversas coisas ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida, melhor dizendo, por conta da sua carreira de atleta, tá? A segunda coisa mais importante que é a atitude profissional. O que é a atitude profissional? É você ser extremamente profissional naquilo que você faz, tá? Independente de qual que seja o esporte, independente da situação, tá? A partir do momento que seria essa mentalidade junto à atitude de um campeão, à atitude de um profissional? Seria você ter essa mentalidade de conseguir entender o esporte, né? Entender o custo que isso vai te trazer e o que você realmente quer. A partir do momento que você sabe onde você realmente quer chegar, a partir do momento que você entende o custo e aí você sabe o que você tem que fazer. Você tem que traçar uma linha, você tem que saber exatamente o que você tem que fazer, tá? Você tem que ter a mentalidade. Eu tenho uma coisa para mim que eu aprendi, que é a questão de tipo assim, toda vez que eu tiver uma dificuldade na minha carreira de atleta, eu pensar, cara, como que um campeão mundial, como que um campeão olímpico, eles tomariam uma decisão na mesma situação que eu, né? Quando eu estou numa situação de dificuldade. E aí você tem que pensar, cara, o cara mais forte, assim, o cara melhor que tem, o cara, a referência naquilo que você faz, né? Essa grande referência, né? Qual atitude que ele tomaria se ele estivesse enfrentando aquele mesmo problema? Porque todos, e a gente tem que ter isso em mente, que todas as pessoas passam por problemas diferentes, dificuldades diferentes, mas existe sim muitas dificuldades na carreira de um atleta, né? Independente de quem ele seja. Alguns têm mais dificuldade, outros têm menos, mas todos vão ter dificuldade. A partir do momento que você tem isso em mente, como que um campeão, aquele cara que você admira, né? Qual a atitude que ele tomaria no seu lugar? Aí você já começa a traçar um ponto onde você quer chegar e como fazer para sair daquela situação, tá? Então, você entender isso, entender que vai ter momentos difíceis, entender que dificilmente vai ser fácil, né? Eu, para ser sincero, não lembro de nenhum momento que eu falo, putz, foi fácil, né? Você chegar até aqui. Não foi. Em nenhum momento eu posso dizer isso, tá? Óbvio que dificilmente alguém vai se arrepender. Sempre é muito gratificante você chegar onde você chegou, tá? Uma coisa que a gente precisa entender também relacionada à mentalidade. A mentalidade de que tudo que acontece com você é culpa sua, tá? É tudo. Não adianta ficar culpando, eu não sou melhor porque fulano, eu não sou melhor porque ciclano não deixou, ou não me ajudou, ou não fez, ou deixou de fazer. Cara, é tudo culpa sua. A partir do momento que você tem a mentalidade de campeão, você tem que entender que você é responsável pelos seus resultados. Somente você. A partir do momento que você consegue entender isso e realmente colocar isso em prática, você vai começar a se desenvolver muito mais no esporte. Ponto. Não tem jeito. Essa mentalidade de campeão você tem que ter, essa mentalidade de atleta profissional. Você tem que ser extremamente profissional.
independente. Pô, eu não tenho patrocínio, eu não tenho salário, eu não sou o melhor ciclista, mas você tem que ter uma atitude de campeão, uma atitude de profissional com todas as pessoas. Uma atitude de profissional. O que que isso significa? Você agir da maneira correta. Por exemplo, tá na rede social, vamos falar do seu treinamento, vamos falar quais são os seus objetivos. Cara, é muito simples. Você pega o celular aqui, não sei o que, eu vim treinar aqui hoje, vou treinando para tal prova, ou fui tal prova, foi assim, assim, assado. Enfim, é isso. Tem que fazer isso, não tem jeito. Hoje você acaba sendo obrigado a ir para as redes, não tem jeito. Hoje, um atleta profissional não existe mais esse negócio de, vou acordar, treinar, comer, dormir, treinar, acordar, comer e dormir, e isso é isso. Não, não existe. Infelizmente, isso não existe. Isso aí é para poucos, tá? E para você chegar nesse nível, você vai sofrer bastante. E necessita de você ter uma rede social atualizada. Por exemplo, não fazer nenhuma bobagem à vista, né? Tipo, você tem que ser um cara ou uma menina, né? Tô falando aqui para ambos, que tem uma atitude de profissional e que as pessoas respeitem a sua história e respeitem como você faz e como você é. Isso é extremamente importante, você ter esse respeito, você ter essa admiração das outras pessoas. Isso talvez seja uma das coisas que eu também tenho uma grande dificuldade, mas enfim, não faço por mal, eu me esforço, admito. E você tem que fazer com que você mostre esse profissionalismo para as pessoas, para as empresas, para as equipes, até mesmo para os seus adversários. Cara, quando você tem um adversário que impõe um respeito, e um respeito que eu digo, não é porque ele mete a mala, mas sim porque o cara respeita todo mundo, o cara tem uma postura profissional. Então você começa a ver aquela pessoa de uma maneira diferente. Então você tem que fazer isso se você quiser ter um patrocínio, se você quiser ser contratado por uma equipe e por aí vai, tá? Porque o que determina o que é um profissional e quem não é profissional? É o simples fato de você viver do esporte, não necessariamente viver. No caso do ciclismo, que é a minha especialidade, para você ser considerado profissional, você tem que ter um contrato, o CI, tá, com alguma equipe. Então, para você ser considerado profissional no ciclismo, você tem que ter um contrato com uma equipe UCI. Simples assim, tá? Uma equipe regulamentada, com tudo certo, documento, etc. Na sociedade, quem que é o atleta profissional? É quem vive do esporte. Significa, recebe, tá? O esporte é monetizado, você recebe pelo que você faz, por aquilo que você treina. Pelo simples fato, eu sou um atleta, tem um nome aqui na minha camiseta, eu sou tão famoso que o cara paga para colocar um nome aqui, porque as pessoas vão comprar aquilo que eu estou usando. É isso. Pronto. Você pode monetizar de outras diversas maneiras. E eu basicamente nunca monetizei da forma, tipo, uma empresa chegou lá e pagou para mim. Divulga meu produto. Na verdade, eu monetizei de outras maneiras. O ciclismo ele tem um leque bem grande, mas é um esporte também bem caro. Tem outros esportes, talvez o leque de monetizar é menor, mas também são esportes mais baratos. Então tem essa variação. Mas o que para mim difere quem eu considero profissional? Porque tem ciclistas que vivem no esporte que eu não vejo eles como profissionais, porque eles não têm atitude de profissionais. E tem atletas que têm outras funções, mas eles têm atitude de profissional. Então, entendeu esse conceito de profissionalismo é a primeira coisa que você precisa entender de mentalidade e que você tem que ter essa postura profissional. Agora, a segunda coisa, que é esse aspecto de escolha, reclusão, solitude. Você muitas vezes, quando você escolhe ser um atleta, você está escolhendo o caminho mais difícil, o caminho de ir sozinho. E quando eu falo sozinho, não é sozinho, sozinho. É no sentido de que muitas vezes vai ser você e você, tá ligado? E você tem que estar preparado para esses momentos. Não estou dizendo que você não deva ter um treinador e pessoas ao seu redor te ajudando, mas no sentido de que muitas vezes vai depender somente de você. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para, enquanto todo mundo está indo se divertir, você está
se preocupando com uma alimentação correta, você está se preocupando em dormir cedo, porque no outro dia você tem treino, tem competição, e você vai lá e vai sofrer para fazer um resultado, vai voltar, vai treinar, vai ter dificuldades e por aí vai. Você entendeu isso, você entendeu a mentalidade de ser um atleta profissional, você entendeu como que é a postura de um atleta profissional. E aí a gente vai para uma parte muito importante, que é a parte de montar uma equipe para trabalhar com você. Essa equipe multidisciplinar, que vai ser um treinador, nutricionista, fisioterapeuta, médico de esporte, alguém para cuidar do seu marketing, do seu brand pessoal, né, que é a divulgação da sua imagem. E aí, quanto maior você fica, mais pessoas você vai precisar para te auxiliar. Ponto. Isso é verídico. Quem você precisa de início? Você precisa de alguém que saiba onde você quer chegar. Isso é fato. O cara que sabe tirar você do ponto onde você está e te levar até onde você quer chegar. Você precisa de um cara desse te ajudando, que seja um treinador, que seja um amigo, um atleta mais experiente, sei lá. Você tem que arrumar esse cara. Se você quer ser um atleta profissional ou até mesmo grande em qualquer profissão que você faça, você tem que ter essa referência ou ter boas referências na internet, de acompanhar caras que realmente são os melhores no que você quer ser o melhor, ok? Então, você tem que montar essa sua equipe, tá? De pessoas que vão te apoiar, vão te ajudar. Muitas vezes você vai ter que pagar por elas, tá? Muitas vezes você vai conseguir, se você tiver uma boa influência, talvez essas pessoas queiram te patrocinar, né? Vão te apoiar, né? Vão pagar até mesmo para você divulgar eles, né? Ou fazer em troca de divulgação, serviço, etc. Mas isso aí já é uma outra questão, isso aí depende de você fazer uma boa divulgação, ter uma boa influência nas redes sociais e por aí vai, tá? Agora vamos à questão patrocínio e etc. Como buscar apoio, patrocínio e você ter renda? Cara, essa é uma das chaves que todo mundo trava, porque até a parte da dedicação, a galera se dedica, a parte da mentalidade, a galera começa a entender a mentalidade, demora, mas entende, começa a entender a parte de ser profissional, né, em tudo que você faz, né, ter aquele profissionalismo, as pessoas entendem, e aí na hora de monetizar o esporte, que é a parte mais difícil para todo mundo. E uma coisa que eu aprendi, o maior patrocinador seu é você mesmo. E muitas vezes você vai ter que arrumar um emprego para você mesmo se patrocinar o seu esporte. Tem gente que, e eu cometi muito esse erro, que espera muito, tipo, de empresas, de amigo, de isso, daquilo, de conseguir um apoio, de tal, e não é assim. Espera do governo, espera de uma equipe, espera de fulano, de ciclano, e não é assim. Cara, você tem que você mesmo conseguir de alguma maneira, alguma fonte de renda com o seu esporte, ou não. Ou você vai ter que conseguir uma fonte de renda para bancar o seu esporte. Até hoje, basicamente, o meu trabalho está muito relacionado a essas fontes de renda que eu consegui dentro do esporte, do que eu conseguia trabalhar usando a minha bike ou a minha influência no meio esportivo, tá? Eu acho que todo mundo tinha que encontrar um meio de fazer isso, tá? De conseguir monetizar de alguma maneira e você tem que entender. Coloque isso na sua cabeça o quanto antes. Você é o maior patrocinador que você tem, tá? É o seu tempo, é o que você faz, você tem que ser o seu maior patrocinador, o seu maior incentivador, tá? Então, se você mesmo não investir em você, quem vai investir, beleza? Agora, se você juntar tudo isso aí que eu falei e conseguir levar isso na sua rotina, no dia a dia e ter consistência nisso, tá? Porque você tem que ter consistência, não adianta, tipo, comecei hoje a ter vi o vídeo, comecei a ter várias ideias, comecei a fazer várias coisas e não levar isso adiante, tá ligado? Isso aí é uma coisa que você vai construindo dia após dia. Então, eu tô há 11 anos, por exemplo, com o ciclismo e até hoje é todo dia um passo, um passo, um passo, um passo, um passo, um passo. E não tem essa de,
Hoje tá frio, não vou treinar. Se você quer ser atleta profissional, você tem que treinar. Hoje aqui tá 6 graus, tá ligado? Acabei de olhar no GPS, inclusive, para falar no vídeo sobre isso. Tá muito calor, não vou treinar. Tá chovendo. Cara, primeira coisa, atleta profissional, você tem que fazer o feijão com arroz. Primeira coisa mesmo. Feijão com arroz, o que que é? Fazer o treino bem feito. Você tem um sprint máximo, 20 segundos. É para realmente dar o seu máximo, tá ligado? É realmente fazer o seu melhor. Todo treino fazer o seu melhor. Todo treino. Isso aí é feijão com arroz. Tem que fazer. Fazer o treino. Publicar, postar lá, que seja uma foto uma vez por semana, 2 vezes por semana. Postar um vídeo falando do seu treino, falando da sua competição. É isso. Feijão com arroz. Fazer o feijão com arroz com consistência. E depois você vai arrumando tempo para fazer outras coisas. E lógico, vai trabalhando a sua imagem. Você tem que ser um cara extremamente profissional o tempo todo, com todo mundo. Sempre, não tem jeito. E sempre com a mentalidade de campeão, de melhorar um pouquinho ali, um pouquinho lá, sempre melhorando. Uma hora você vai ter resultado. Uma dica geral que eu dou também é: se concentre naquilo que é importante. Eu falei do feijão com arroz com o dia a dia. Agora, quando eu falo e se concentre no que é importante, eu falo até mesmo a nível de competições. Muitas vezes o recurso que a gente tem é escasso. Você tem que fazer boas escolhas de competições para competir. Não adianta você querer correr todas as provas. Era um erro que eu cometia muito. Eu passava o ano inteiro competindo várias provas. E se você é um brasileiro, independente do seu esporte, provavelmente o campeonato brasileiro, o campeonato nacional, é a prova mais importante. Ponto. Então não adianta você. O ciclismo tinha várias provas durante o ano. E eu ficava competindo todas. Todas para ganhar. Treinava todo dia como se fosse uma corrida. E chegava num evento que era o principal, onde todo mundo chegava com um nível mais alto, onde a prova era mais longa, onde a prova era mais difícil, etc., eu não consegui ir bem. E era exatamente ali que eu tinha que desempenhar melhor para conseguir um ótimo resultado, talvez para mim conseguir uma melhor equipe, para mim conseguir um patrocínio, uma bolsa atleta e por aí vai. Beleza? Essas foram as dicas de hoje. O vídeo ficou talvez um pouco longo, eu não queria que passasse muito dos 10 minutos. Vai ter que fazer parte 2. Eu acho que eu não consegui desenvolver tudo que eu queria, tem muito mais assunto. E é isso. Fica aí, manda aí dúvidas, sugestões, críticas. Eu tô aí exatamente para aprimorar e tentar ajudar vocês e de alguma maneira. Valeu!